Amém. A paz do Senhor, os irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre zelo com as coisas do Senhor, uma reflexão a partir de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. A carta que João escreveu à igreja em Laodiceia. Eu queria começar com uma reflexão que eu tenho feito, e é uma reflexão que eu queria que você participasse comigo dela. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de ser pastor há 11 anos, e eu reparo sempre que nas diversas congregações por onde eu passei, você sempre tem um grupo de pessoas que nunca participam de algumas atividades da igreja. Essas pessoas dizem que não podem comparecer por causa do trabalho, de cursos, por causa de colégio, enfim. Elas sempre apresentam ali as suas justificativas pela sua ausência. Com isso, essas pessoas nunca estão presentes em estudos bíblicos, geralmente são quarta-feira à noite, nunca estão presentes nas escolas bíblicas dominicais ou em atividades específicas que a igreja tenha. E aí nós estamos vivendo um tempo diferente. Estamos vivendo o isolamento provocado pelo Covid-19. O que é que se esperava, ou pelo menos o que é que eu esperava encontrar como quadro dessa situação? Bom, aquelas pessoas que diziam que não tinham tempo para poder se dedicar às atividades litúrgicas, ao estudo bíblico, agora que elas estão em isolamento, com certeza elas serão frequentadoras das atividades online que a igreja estará executando. Mas, infelizmente, isso foi apenas uma expectativa. Não foi e não é uma realidade dos fatos. O que é que eu... E por que é que eu estou dizendo isso? Eu sou pastor dirigente, sei quem são as pessoas que fazem parte da minha congregação e também sei quem são as pessoas que estão participando aqui com a gente das nossas atividades. Eu queria mostrar para você, para exemplificar como é que eu sei e a maneira como esses números estão implícitos aí e mostram que a nossa realidade não mudou muito. O que eu vou mostrar para você são números que aparecem no YouTube a partir das transmissões que eu faço aqui. Essa foi a última pregação que eu realizei na congregação, como reagir ao dom de profecia, 1 Coríntios, capítulo 14. Essa página ela só aparece para mim porque o vídeo está no meu canal. É um vídeo do dia 26 de abril. Essa pregação ela teve 65 visualizações. E em média, as pessoas assistiram 7 minutos aí da pregação. Deixa eu mostrar aqui para você. Você consegue identificar aí? Retenção de público? Pois bem, as pessoas que assistiram à pregação, e você consegue notar, eu estou passando aqui pelos números para mostrar a você, as pessoas que assistiram essa pregação foram em média 10% do número total de visualizações. Ou seja, se 65 pessoas assistiram, apenas 10% deste número, 6,5 pessoas, então 7 ou 8 pessoas, assistiram toda a pregação. Veja que aqui em 1 minuto e 29, nós temos aí uma queda acentuada do número de pessoas que assistiram. Vamos ao segundo exemplo. A última pregação que nós realizamos, a pregação de quarta-feira, o nosso estudo bíblico. Nós tivemos aí 22 visualizações e, mais uma vez, veja que o número de pessoas que assistiu é um número baixo. 20% deste número. 20% aí de 22 pessoas, talvez nós estamos falando de 5 ou 6 pessoas. Então, repare que, em média, esse é o número de pessoas que participam
e assistem às atividades online que nós temos praticado. As atividades online ao vivo do domingo de manhã, geralmente é esse número, 10, 11, 12 pessoas. A minha expectativa é que, bom, se as pessoas antes diziam que elas não participavam porque estavam estudando, estavam trabalhando, e agora no isolamento elas vão participar, isso não aconteceu. Elas não estão participando. Sabe o que é que eu percebi? Talvez você consiga também fazer aí a sua leitura, e se você quiser, pode compartilhar comigo as suas imprecações aí, o que você percebeu dos números que eu estou mostrando. Aquelas mesmas pessoas que não participavam antes das reuniões presenciais, elas continuam não participando dos nossos encontros online. Apesar de estarem em casa, elas continuam indispostas a participarem de cultos e de estudos bíblicos. A justificativa agora é outra. Elas não participam porque estão maratonando séries de streaming ou filmes de streaming. Elas não participam porque estão cansados, foram dormir tarde, assistindo a uma série, um filme de streaming. Ou ainda, elas não participam porque têm dificuldades de aceitar este momento que estamos vivendo com essas adaptações litúrgicas que foram precisas serem feitas. Então, por não aceitarem, não participam. Bem, o que é que nós podemos resumir em síntese? As pessoas continuam não participando. Só mudamos as justificativas. E é em cima disso que eu gostaria de caminhar com você, nessa nossa reflexão. Como eu acabei de falar, a justificativa agora é outra. O motivo das pessoas não participar continua sendo o mesmo. Falta de interesse. Pouca coisa motiva alguns cristãos. E às vezes nós acabamos achando que o problema está na forma. Não, vamos mudar. Em vez de fazermos escola bíblica dominical, vamos fazer online. A pessoa pode assistir qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Ela pode assistir em casa, sentado no sofá, no celular. Não adianta. Quando há falta de interesse, a gente muda a forma diversas vezes e as pessoas continuam não participando. E aí a gente continua achando que precisamos mudar a forma mais vezes. É aqui que eu quero desenvolver a minha perspectiva hoje. De pouco adianta nós mudarmos a forma se o público para quem nós falamos, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, são pessoas que não têm interesse algum com as coisas do Senhor. Não há mudança suficiente para quem está desinteressado. Eu repito, não há mudança suficiente para quem está desinteressado. Quando a pessoa está desinteressada, pouco importa as mudanças que estão acontecendo ou sendo implementadas. E aí eu queria contar para vocês um exemplo real. Eu estava com um casal de amigos em um dos nossos eventos no ginásio de esportes, e ali no momento de tirar as ofertas, foi anunciado que as pessoas que não tivessem levado dinheiro, elas poderiam passar o cartão de crédito, ou débito, ou crédito, para poderem ofertar pela causa missionária que se estava convocando ali aquela grande oferta. Esse casal que estava ao meu lado, eles reagiram assim de forma terrível. Nossa, que escandaloso isso. Que coisa terrível da igreja fazer. Não é possível que a igreja faça isso. Isso é um absurdo terrível. E aí, alguns anos depois, por outros motivos, esse casal acabou saindo da nossa igreja e eu tive a oportunidade de encontrá-los. E aí a gente foi falar da nova igreja onde eles estavam e foi essa experiência que esse mesmo casal que se escandalizou com o pedido dos irmãos ofertarem ou dizimarem com a máquina de cartão de crédito me disseram: nós agora estamos numa igreja muito boa. A nossa igreja é tão boa que a gente nem precisa levar dinheiro. Lá tem máquina de cartão de crédito, se você quiser dizimar, ofertar no cartão de crédito, você pode fazer. E a sensação e a vontade que eu tive foi de sorrir.
Porque quando nós estamos desmotivados e desinteressados, a forma não nos interessa. Ela não nos toca, ela não conversa, ela não comunica com a gente. E esse é um exemplo prático de como, às vezes, nós achamos que o problema está na forma e não na falta de zelo de algumas pessoas. Eu repito aquilo que eu disse anteriormente. Não há mudanças suficientes para quem está desinteressado. Quando a pessoa está desinteressada, as mudanças nunca conseguirão incluí-la. Outro sintoma dessa falta de interesse de alguns cristãos é que eles começam então, já que eles estão desinteressados, a estarem satisfeitos em fazer o mínimo do que se requer deles, o mínimo do que se pode esperar deles. E o que é o mínimo que se espera deles? Que eles participem das atividades de domingo à noite. Muitas pessoas se sentem satisfeitas em participar apenas das atividades de domingo à noite, porque exatamente há um desinteresse, há um certo descaso em relação às coisas do Senhor. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ler com você uma referência do Osborne para a gente pensar, porque cristãos e ministérios que servem e que só funcionam domingo à noite revelam um total descaso com as coisas do Senhor, um total descaso com o relacionamento que o cristão deve ter com Deus. Esse é um tipo de mal que assola toda e qualquer igreja, independente do lugar. E esse mal assolou também a igreja para a qual João escreveu a sua 7ª carta, a igreja da Ásia Menor, chamada Laodiceia, uma daquelas 7 igrejas para a qual ele escreveu. Antes de falar esse mal e mostrar de forma mais clara como esse tem sido um problema em nossas igrejas, acompanhe comigo então o que o Osborne vai nos colocar aqui como um elemento importante para a nossa reflexão. Leia comigo, por favor. Ele diz assim: as cartas tratam de problemas práticos que são encontrados em todas as igrejas. O que devemos fazer com essas 7 cartas é perguntar: em que medida tal situação reflete a condição de nossa própria igreja? Como nós podemos maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos encontrados nessas igrejas? Veja que a minha tentativa nessa reflexão é olhar para essa 7ª carta, a igreja de Laodiceia, e buscar compreender em que medida aquela igreja reflete essa nossa própria condição de pessoas desinteressadas e desestimuladas. E como é que nós vamos fazer para minimizar esse ponto fraco, que tem sido esse desinteresse de muitos cristãos por congregar, por estudar a palavra de Deus, por se reunirem nas maneiras como a igreja estão se reunindo. É claro que eu não pretendo fazer uma explanação sobre toda a carta de João à igreja de Laodiceia. Há muitos pontos importantes aqui, mas eu gostaria de me deter apenas nesse ponto e nesse aspecto que eu estou aqui mencionando a vocês. Vamos então a essa carta para a gente poder refletir no que João está nos dizendo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15 e versículo de número 16. O texto bíblico diz: sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Esse texto está fazendo uma metáfora a uma condição de Laodiceia que eu queria explicar a vocês. A cidade de Laodiceia ela não tinha abastecimento de água própria. A água da cidade ela era canalizada por fontes de águas quentes. Como as águas que eram canalizadas não tinham tempo suficiente para esfriar naqueles aquedutos enquanto vinham para Laodiceia,
elas chegavam morna ali na cidade. O aqueduto que levava água para a cidade terminava aí, onde eu estou mostrando para você nessa imagem do lado. Era aí que a água chegava e a partir daí essa água era distribuída para toda a cidade. Agora observe que tanto a temperatura como os minerais que estavam presentes naquela água a tornavam uma água imprópria para o consumo. Quando alguém tentasse beber essa água, por causa dos minerais e por causa exatamente da sua temperatura, a pessoa sentia náuseas. Esses sedimentos estavam presentes na água e veja que Deus está fazendo uma metáfora a essa condição de Laodiceia. Essa condição deles terem água e ser uma água imprópria para consumo. Sei tudo o que você faz. Deus está falando sobre esta igreja que se parece muito com as águas que ela recebe. É claro que haverá outras metáforas, mas é essa que eu gostaria de estar atento a você. As águas mornas com minerais que causam náusea. Observe aí comigo o versículo 16 e o versículo de número 17, o que é que Deus vai dizer acerca desta igreja. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. O que é que Cristo está dizendo? Ele está dizendo que a condição daquela igreja o estava fazendo adoecer. Ele mesmo diz que está sentindo essas náuseas. Porém, aquela igreja, por ser uma igreja materialmente rica, eles presumiam que a sua riqueza também era espiritual. Então, nós somos ricos materialmente, isso se reflete em nossa riqueza também espiritual. Para você ter uma ideia de como aquela cidade era uma cidade rica, no ano 60 depois de Cristo, nós temos o relato de ter havido um terremoto que devastou e arruinou toda a cidade. Aquela cidade era uma cidade tão rica que ela foi reconstruída apenas com o dinheiro das pessoas, dos seus habitantes, sem que houvesse a necessidade de uma intervenção de Roma para ajudar na reconstrução. Por isso é que eles dizem, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. O orgulho, a arrogância, a autossuficiência os deixaram cegos. E assim eles não conseguiam enxergar a verdade. Como a igreja de Laodiceia, muitos de nós se tornaram mornos, sem paixão. Onde é que estaria esse ímpeto, essa paixão que faltava tanto à igreja de Laodiceia como a muitos de nós? Veja que o pastor Joel Bick nos indica isso, nesse conceito que eu gostaria de compartilhar com você, e ele aparece aí na tela. Leia comigo, por gentileza. O pastor Joel Bick escreve assim: todos nós temos alguma ideia do que é zelo. A questão não é se somos zelosos, mas pelo que somos zelosos. O zelo corre em nossas veias por aquilo que amamos e contra o que odiamos. Veja que, nesse sentido, o erro da igreja de Laodiceia foi exatamente perder o zelo do Senhor. Isso acontece quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus e passamos a amar as riquezas dessa vida. É exatamente isso que aparece aí, e leia comigo, no versículo de número 19. Olha como o versículo de número 19 deixa isso claro a todos nós. Vamos ler juntos? O versículo 19 diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. O zelo de alguém é visto na forma como essa pessoa se dedica a fazer alguma coisa.
ou na forma como ela deixa de fazer. Então veja que o zelo aqui, pelo conceito que o Joel Bick nos apresenta, ele tem dois aspectos. Ou você é zeloso, dedicando-se àquilo que você ama, ou você é zeloso combatendo ou odiando aquilo que você não gosta. Por exemplo, se alguém é zeloso em ler, essa pessoa está afirmando que ela se dedica à prática de leitura. Ou, se alguém se diz zeloso pela pureza sexual, essa pessoa, no caso, ela é contrária a práticas de lascívia e fornicação. Você consegue perceber e entender o que é zelo? É isso que Deus está ordenando à igreja de Laodiceia. Que o seu zelo seja nesse relacionamento com Deus que foi perdido. Aquilo estava separando aquela igreja de Deus. Eles perderam o zelo que deveriam ter em relação a Deus. Deixa eu tentar deixar isso mais claro para você, a partir de uma imagem que eu penso que vai trazer um pouco mais de clareza ao que estou tentando lhe dizer. A igreja era como água morna. O que você acha que é preciso para mudar a condição daquela água? Para mudar a condição daquela água, basta mexer na sua temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, a água fica quente. Se a gente abaixa a temperatura, ela fica em temperatura ambiente ou pode até ficar gelada. O que Deus está dizendo é que o zelo é essa forma como nós precisamos voltar a ser quentes e deixarmos de ser mornos. O zelo é o que aumenta a temperatura de quem somos como povo de Deus. Veja que é sobre isso que Samuel Hard escreve, e eu acho que essa é uma citação importante para a gente pensar com seriedade. Leia comigo, por favor. Em linguagem simples, o zelo não é nada além de calor. É um calor espiritual operado no coração pelo Espírito Santo, melhorando as boas afeições de amor, alegria, esperança, etc., para o melhor serviço e progresso da glória de Deus. O zelo é esse calor espiritual operado no coração do homem pelo Espírito Santo, que aperfeiçoa as suas afeições. Nós podemos mudar a forma 100 vezes, mas nunca será suficiente para uma pessoa apática, sem zelo pelas coisas do Senhor. Uma pessoa apática e sem zelo pelas coisas do Senhor nunca se inclui em nada, nem presencial e nem online. Eu não tenho como medir ou avaliar o quanto você é zeloso. Mas com certeza eu posso lhe dizer que pessoas mornas serão vomitadas da boca de Deus. E eu digo isso para que você não trate a sua falta de zelo pelas coisas de Deus como algo natural ou normal. Você deve se sentir profundamente preocupado se você for um preguiçoso espiritual. O que é que eu estou chamando aqui de preguiçoso espiritual? Um cristão que resume toda a sua devoção em reuniões de domingo à noite. As reuniões de domingo à noite, a sua dedicação exclusiva apenas às reuniões de domingo à noite, revela como você não tem zelo pelas coisas do Senhor. Como você não tem zelo pelo próprio Deus. Nós precisamos ser disciplinados. E nessa quarentena, a nossa disciplina tem que aumentar. Não permita que nada afete o zelo que você deve ter por Deus. E note que nós não estamos chamando você a ser zeloso com uma coisa ou com outra. Nós estamos dizendo que você deve ser zeloso com todas as coisas de Deus, com todas as graças recebidas, com todas as virtudes que o Senhor lhe deu. E você deve ser zeloso contra todos os vícios, contra todos os pecados. Isso é muito importante. Eu queria terminar essa reflexão lendo mais uma vez uma citação
do Osborne para a gente pensar a seriedade do que nós estamos dizendo aqui. Ele diz assim: a prosperidade nos tornou mornos, pois passamos a ficar satisfeitos conosco e interpretamos nossos símbolos de sucesso como bênçãos de Deus. E aqui ele está chamando de símbolos de sucesso grandes igrejas, belos prédios, enormes orçamentos. Muito facilmente nos esquecemos de que Deus deseja o nosso coração e não somente os nossos números. Irmãos, irmãs, nós hoje precisamos tratar com muita seriedade o zelo do Senhor. Precisamos tratar com seriedade porque vivemos dias onde nitidamente se percebe o descaso que as pessoas têm em relação às coisas de Deus. Elas não estão interessadas em estudar a palavra de Deus. Elas não estão interessadas em reunião de oração. Elas não estão interessadas em nada disso. A expectativa das pessoas é fazer do domingo à noite um momento tão especial que anula todas as nossas obrigações e responsabilidades com Deus dos outros dias da semana. Pior, quando não fazemos do domingo à noite um show de calouros. E aí esquecemos completamente da adoração que deve ser voltada apenas a Deus. Eu gostaria que você refletisse comigo profundamente. Você que está em quarentena. Como você tem se dedicado à sua comunhão com Deus? Quanto tempo você tem passado lendo as Escrituras? Você já realizou algum jejum esses dias? Você tem ouvido pregações? Você tem participado de cultos familiares ou comunitários aí da maneira como estão sendo estabelecidos? Ou você está de férias da sua fé? Se você está de férias da sua fé, você é uma água morna. Cuidado, porque as águas mornas serão vomitadas da boca de Deus. O que Deus pediu àquela igreja é a mesma coisa que Ele está nos advertindo hoje. Nós precisamos ser zelosos. Não podemos tratar com descaso as coisas do Senhor. Nós precisamos nos dedicar a isso. Inclinar os nossos corações a isso. Eu queria terminar orando por você. E repetindo uma oração do salmista. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece. Ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau. E nesse sentido, Senhor, o caminho mau é essa preguiça espiritual que toma conta do nosso ser. Jesus, o entretenimento tem sido um obstáculo à nossa fé. A preguiça tem sido um obstáculo à nossa fé. Nós nos sentimos pouco interessados em ouvir a Tua palavra, poucos interessados em buscar a Sua face. Ah, Senhor, nos perdoe pelo nosso pecado. Nos perdoe pela nossa negligência. E nos ajude, Senhor, a nos esforçarmos e sermos zelosos para com as coisas de Deus. Nós não queremos, como a igreja de Laodiceia, nos vangloriar de patrimônios e riquezas. Senhor, nós queremos nos alegrar pela comunhão constante e frequente que nós temos com o Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, por um avivamento dentro da Sua igreja. Eu oro, Senhor, por um avivamento em nossas vidas, para que através desse despertar do Teu Espírito Santo, nós consigamos de forma zelosa nos empenhar, Senhor, em realizar a obra do Senhor, assim como o Senhor nos deu essa responsabilidade. Eu oro por cada pessoa que me escuta e peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Cristo Jesus.